Uma notícia surpreendente tomou conta das redes sociais e acendeu o alerta entre milhões de pessoas ao redor do mundo. O anúncio do americano Robert Francis Prevost como o novo Papa, adotando o nome de Leão XIV. Goiás, News Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. Para muitos, é apenas mais uma escolha papal com o nome tradicional. Mas para outros, essa decisão carregaria sinais proféticos, conectando diretamente com o polêmico e misterioso capítulo 13 do Apocalipse. A coincidência numérica Leão 13, capítulo 13, somada à escolha do nome e à origem norte-americana de Prevost, foi combustível para uma tempestade de teorias conspiratórias. Em poucos minutos, redes como o X, antigo Twitter, foram inundadas com postagens afirmando que estaríamos, sim, diante de um marco no cumprimento das profecias bíblicas. Mas será que existe realmente alguma conexão profética nessa história? Ou tudo não passa de uma grande coincidência interpretada sob o filtro do medo e da fé? Para entender o burburinho, é necessário voltar ao texto que está no centro dessa comoção. Apocalipse 13. Escrito por João por volta do século I, esse capítulo é um dos mais temidos e debatidos da Bíblia. Nele, duas figuras sinistras emergem. A primeira besta sobe do mar com aparência monstruosa e recebe poder para governar o mundo. A segunda surge da terra e atua como uma espécie de profeta da primeira, convencendo multidões a adorá-la. Desde a Reforma Protestante, alguns estudiosos e líderes religiosos identificaram o papado com a figura do falso profeta, ou mesmo do anticristo. Essa associação se fortaleceu em momentos de tensão entre a Igreja Católica e movimentos cristãos separatistas, criando uma herança de desconfiança e temor que ainda ecoa nos dias de hoje. E agora, com um Papa vindo dos Estados Unidos, país comumente retratado como protagonista em ficções sobre o fim do mundo, a narrativa volta a ganhar força entre os mais conspiracionistas. As teorias se intensificam quando se observa que a besta do mar é descrita com boca de leão, detalhe que os internautas conectaram diretamente ao nome adotado por Prevost, Leão XIV. Essa escolha parece, para muitos, um aceno simbólico demais para ser ignorado. Somando-se a isso, o número 13 associado tanto ao capítulo do Apocalipse quanto ao Papa anterior, Leão 13, forma uma linha de conexão que, para os crentes da profecia, não pode ser mera coincidência. Há ainda quem cite a simbologia oculta, a numerologia bíblica e até previsões antigas de figuras como Nostradamus, para reforçar a ideia de que algo sinistro está prestes a acontecer. E como não poderia deixar de ser, obras de ficção como Deixados para Trás, que retrata o arrebatamento e o governo do anticristo, são rapidamente usadas como referência para validar essas ideias, aumentando a sensação de que estamos, de fato, à beira do fim dos tempos. Mas entre o alarme conspiratório e a realidade teológica, há uma distância que merece atenção. Teólogos e estudiosos da Bíblia lembram que o Apocalipse é um livro repleto de simbolismos e metáforas, não devendo ser lido de forma literal ou aplicada diretamente a eventos contemporâneos. Muitos defendem que as bestas representam sistemas de poder e opressão da época, como o Império Romano, e não figuras específicas do nosso tempo. Além disso, a tradição católica vê a sucessão papal como guiada pelo Espírito Santo, não como resultado de manipulação profética ou armadilha espiritual. Ainda assim, o poder das redes sociais em viralizar essas conexões místicas é inegável. Em tempos de desinformação e ansiedade global, qualquer sinal pode ser interpretado como um aviso. A pergunta que fica é: estamos de fato presenciando o cumprimento de uma profecia milenar ou apenas projetando nossos medos em figuras públicas e coincidências numéricas? O que antes parecia ser apenas mais uma transição papal dentro dos rituais tradicionais do Vaticano, agora se transforma em um prato cheio para aqueles que há décadas alertam sobre o fim dos tempos. E a razão disso está enraizada em algo muito mais profundo do que apenas coincidências numéricas ou nomes simbólicos. O Apocalipse 13 não é apenas um capítulo de advertência religiosa. Ele é um dos textos mais intensos, sombrios e carregados de temor de toda a Bíblia. Nele, o autor fala sobre uma besta que recebe poder para enganar o mundo inteiro, realizando sinais, milagres e dominando através do medo e da idolatria. Essa besta convence os povos a adorarem sua imagem
e até implanta um sistema econômico no qual ninguém pode comprar ou vender sem a famosa marca. E é justamente esse ponto, a manipulação espiritual e o controle social, que os teóricos conectam com o mundo moderno. E agora, com a figura de Leão XIV. Para os conspiracionistas, a figura do novo Papa representa muito mais do que um líder espiritual. Ele simboliza, segundo eles, a encarnação profética de uma liderança religiosa global que irá se aliar a um poder político dominante, algo que é mencionado de forma clara na segunda parte do capítulo 13. E ao verem um Papa vindo dos Estados Unidos, um país com uma estrutura política e militar imensa, essa associação se torna ainda mais alarmante. Afinal, os EWA, em diversas teorias apocalípticas, são retratados como a nação que dará suporte ao domínio da chamada Nova Ordem Mundial. Filmes, livros e pregações há décadas constroem essa imagem do país como o berço da aliança final entre política e religião. Assim, quando Robert Prevost, um cardeal norte-americano, assume o papado e escolhe um nome carregado de simbolismo bíblico, o cenário parece se encaixar perfeitamente com essa narrativa que por muito tempo parecia apenas ficção religiosa. O nome leão também carrega um peso simbólico intenso dentro da teologia. Na Bíblia, o leão representa poder, autoridade e, em muitos momentos, a própria imagem de Deus é associada ao leão da tribo de Judá. No entanto, em Apocalipse 13, o leão aparece como parte da descrição da besta. A besta que vi é semelhante a um leopardo, com pés como os de urso e boca como de leão. Aqui, o símbolo é invertido. O leão deixa de representar Deus para ser parte de uma entidade de engano. Quando Prevost escolhe o nome Leão 14º, os olhos dos interpretadores bíblicos mais radicais se voltam imediatamente para esse trecho. A repetição numérica, o nome, a origem americana e a sucessão de Leão 13, que compartilha o mesmo número do capítulo, formam um mosaico que, para quem acredita, não pode ser ignorado. Para esses grupos, não se trata apenas de uma coincidência ou escolha estratégica de nome, mas de um sinal dos céus de que estamos entrando em uma nova e perigosa era espiritual. E nesse cenário, uma questão começa a ecoar com mais força. Seria Leão XIV o falso profeta descrito nas Escrituras, aquele que conduzirá o mundo a adorar a primeira besta e aceitar sua marca? É uma acusação gravíssima, mas que no contexto do fervor apocalíptico se espalha como fogo em palha seca. Grupos religiosos ao redor do mundo, especialmente os ligados ao protestantismo radical e ao evangelismo americano, já começam a produzir vídeos, artigos e sermões apontando para essa direção. A narrativa se fortalece com o uso de imagens bíblicas, recortes históricos e até manipulações simbólicas para convencer o público de que esse Papa será o último, o que entregará o mundo à grande tribulação. O uso de tecnologias emergentes, como chips de identificação e inteligência artificial, são frequentemente ligados à marca da besta, tornando a profecia cada vez mais atual e adaptável ao nosso tempo. Tudo isso cria uma atmosfera de medo e expectativa, como se estivéssemos às portas do grande clímax profetizado há 2000 anos. Conforme avançamos no labirinto dessa teoria apocalíptica, uma névoa densa de mistério começa a envolver não só a figura de Leão XIV, mas todo o cenário geopolítico e espiritual atual. Um detalhe recente que tem alimentado ainda mais esse clima profético é o fato de que logo após sua nomeação, uma série de eventos globais começaram a se intensificar. Conflitos no Oriente Médio tomaram proporções inesperadas. Terremotos surgiram em regiões pouco habituadas a tremores. E fenômenos climáticos extremos passaram a ocorrer com uma frequência desconcertante. Para os analistas seculares, são apenas coincidências em um mundo instável. Mas para os observadores proféticos, esses sinais formam um padrão assustador, como se a Terra estivesse respondendo ao início de algo grandioso e sombrio. E quando esses elementos são colocados ao lado da figura de um Papa americano com o nome Leão, ressoando diretamente com a boca de leão da besta, o sentimento de urgência se torna quase palpável. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Outro ponto que eleva ainda mais o nível de mistério
é o perfil discreto de Robert Francis Prevost antes de sua ascensão. Embora tenha desempenhado papéis importantes na estrutura da Igreja, ele nunca foi considerado uma figura midiática ou protagonista nas decisões do Vaticano. Sua ascensão repentina levanta questões. Por que justamente ele? Por que agora? E por que escolher um nome com uma simbologia tão densa e provocativa? Há também quem aponte que Prevost esteve envolvido em missões diplomáticas silenciosas com países em crise nos últimos anos, algumas delas jamais divulgadas à grande imprensa. Para os conspiracionistas, esses movimentos são indícios de uma articulação invisível, quase como se ele estivesse sendo preparado há muito tempo para assumir essa posição neste exato momento histórico. E o mais inquietante, há documentos e registros de monges e profetas antigos, como as profecias de São Malaquias, que prevêem que o penúltimo Papa teria origem americana e seria responsável por abrir os portões do julgamento final. Essa teoria se encaixa de forma perturbadora com os textos esquecidos de manuscritos apócrifos, guardados a 7 chaves durante séculos, que falam de um pastor de fala macia, vindo das águas do Novo Mundo, que vestirá a pele do cordeiro, mas carregará o espírito da besta. Os teóricos acreditam que essa é uma alusão direta aos Estados Unidos, o Novo Mundo, e à ascensão de um líder espiritual global que traria união, mas à custa da liberdade espiritual. E é nesse ponto que a narrativa se torna ainda mais obscura. O atual Papa teria, segundo rumores não confirmados oficialmente, planos para unificar os rituais das 3 maiores religiões abraâmicas, cristianismo, judaísmo e islamismo, em uma espécie de celebração mundial em Jerusalém. Para os fiéis comuns, isso soa como um gesto de paz e reconciliação. Mas para os defensores das profecias, essa seria a consumação de Apocalipse 13, a criação de uma religião global única, com um só mediador, um só dogma e, posteriormente, uma marca de controle espiritual e econômico. Tudo isso se torna ainda mais inquietante quando lembramos que vivemos em uma era dominada por tecnologias de vigilância, biometria e inteligência artificial. A marca da besta, descrita em Apocalipse 13, já não parece mais um símbolo distante ou fantasioso. Ela pode muito bem se materializar em algo como uma identidade digital global, um chip subcutâneo ou até mesmo uma autenticação por reconhecimento facial que seja indispensável para transações financeiras. E se um líder espiritual com autoridade mundial endossar esse sistema, isso daria à profecia uma camada real e assustadora de plausibilidade. Imagine um futuro onde, para participar de missas, eventos religiosos ou até comprar alimentos, você precisará da aprovação de um sistema unificado, centralizado no Vaticano e respaldado por alianças com potências tecnológicas. Esse cenário, para muitos, não é ficção, é iminente. O mistério em torno de Leão XIV não está apenas em seu nome, sua origem ou sua ascensão. Está na dúvida que paira como uma sombra sobre o mundo. Será ele o arauto da paz? Ou o anunciador do fim? Enquanto milhões ainda tentam compreender o impacto da escolha de Leão XIV, um novo detalhe começa a emergir das sombras e reforça ainda mais o senso de mistério profético que envolve sua figura, seu brasão papal. Assim como seus predecessores, Prevost apresentou seu brasão oficial, que deveria ser apenas um símbolo tradicional de fé e missão. Mas rapidamente, estudiosos de iconografia cristã e entusiastas das profecias perceberam algo peculiar. Elementos ocultos que, segundo eles, remetem diretamente ao Apocalipse. Entre os símbolos está a presença de um leão com asas, uma estrela de 8 pontas e um ramo de oliveira. Para os fiéis, isso pode representar paz, espírito divino e autoridade. Porém, na linguagem das visões apocalípticas, o leão alado remete à figura de impérios antigos como a Babilônia. A estrela pode ser associada à estrela que cai do céu no Apocalipse 8. E o ramo, segundo algumas interpretações místicas, representa a falsa promessa de reconciliação antes da queda. Não é coincidência. Dizem eles, é uma mensagem velada sobre o que está por vir. Somado a isso, cresce nos bastidores da fé uma tensão invisível. Dentro do próprio Vaticano, rumores sussurram sobre divisões internas, grupos de cardeais que se opõem silenciosamente às ideias de Leão XIV e até mesmo profecias internas que teriam sido mantidas em sigilo absoluto. Existe um documento conhecido como Crônica Vaticana Secreta,
supostamente escrito por monges do século XV, que teria previsto um papa vindo do Ocidente, portador de um espírito disfarçado de luz, que usaria a linguagem da paz para preparar os povos para um tempo de domínio absoluto. Este manuscrito, nunca confirmado oficialmente pelo Vaticano, é citado em círculos muito restritos, mas seu conteúdo circula em arquivos alternativos e alimenta ainda mais a teoria de que Leão XIV não é apenas mais um líder da Igreja, ele seria o escolhido, ou talvez o usado, para abrir as 7 taças da ira. E mais, em algumas versões desses escritos antigos, o número de seu nome teria ligação direta com códigos do antigo alfabeto hebraico, formando a palavra domínio. Outro ponto que tem despertado inquietação é a data exata de sua nomeação, 8 de maio. Embora pareça aleatória, essa data é carregada de significados ocultos em algumas tradições esotéricas. Em certas ordens ocultistas antigas, o dia 8 de maio era celebrado como o Portal da Serpente, um momento do calendário em que, segundo os seus registros, o véu entre os mundos estaria mais fino, permitindo que decisões espirituais influenciassem diretamente o plano físico. Ao ser nomeado justo nesse dia, os conspiracionistas mais atentos interpretam como um sinal de que forças maiores além da política e da fé estariam operando por trás dos bastidores. Não seria, portanto, apenas uma nomeação papal. Seria o selo de um ciclo profético que começou a se cumprir. E a escolha do nome Leão novamente ecoa com ainda mais força, já que nesse tipo de crença esotérica, o leão representa a guarda da entrada dos portais espirituais, ou a chave para libertar ou aprisionar entidades celestiais. Diante disso, cresce um movimento mundial silencioso, mas potente. Grupos religiosos e estudiosos de escatologia estão organizando vigílias, jejuns e até retiros espirituais à espera de revelações. A sensação de que algo está prestes a acontecer, algo que transcende governos, ideologias ou crenças, se espalha como uma corrente elétrica entre os mais atentos. Pessoas que antes ignoravam esse tipo de tema, agora estão revisitando o Apocalipse, cruzando versículos com eventos atuais, analisando discursos e até rastreando viagens e reuniões secretas do novo Papa. Há quem diga que ele está em contato com figuras políticas e tecnológicas-chave, preparando a base para algo global, unificado e, segundo os mais ousados, irreversível. Seria Leão XIV um homem de fé em tempos de caos? Ou um mensageiro oculto de uma nova era que trará controle sobre o disfarce da salvação? O mistério permanece no ar, denso e palpável, e a cada novo detalhe revelado, a linha entre o sagrado e o profético se torna mais tênue e mais perigosa. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!